tempo virou. Mudanças climáticas, aquecimento global, catástrofes ambientais, elevação do nível do mar, escassez de alimento, degradação dos recursos hídricos, extinção das espécies, pandemias... que mais? Tô esquecendo de algo? Bom, já tá claro que ou mudamos a nossa maneira de habitar nesse mundo ou será o fim da espécie humana. Mas calma, sem desespero. Estar informado sobre a realidade é importante, mas mais importante ainda é saber o que fazer com essa informação. Eu sou Giovana Nader e esse é o Tempo Virou, um podcast que irá tratar sobre temas atuais, colocando em pauta os novos tipos de práticas e pensamentos que já estão fazendo a diferença no planeta. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Gente, hoje a gente vai falar de um movimento que deve ser exemplo para todos nós. Ele é exemplo de organização social, exemplo de resistência, de agroecologia e, por que não, de empreendedorismo. Eu tô me referindo ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. O MST é conhecido pela sua luta histórica por reforma agrária no Brasil. E antes de mais nada, é importante a gente dizer que todo país desenvolvido realizou em algum momento da sua história algum tipo de reforma agrária ou passou por um processo mais justo de distribuição de terras. No Brasil, as terras sempre foram vistas como mercadorias à disposição da exploração e da especulação, a ponto de, atualmente, 45% de toda a área rural do país está concentrada nas mãos de menos de 1% dos produtores agrícolas. E justamente por travar uma luta que envolve muitos interesses, o movimento enfrenta há mais de 30 anos uma campanha muito forte de difamação, de tentativa de criminalização, perseguições, assassinatos e até massacres, como o massacre em Eldorado dos Carajás em 96, onde 21 trabalhadores do campo foram assassinados. A ideia desse episódio é mostrar que, mais do que legítimas, as bandeiras do movimento estão completamente ligadas à questão ecológica e, portanto, são fundamentais para quem está interessado em moldar um novo mundo. Só para adiantar alguns exemplos, a gente pode citar o feito de que o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Vocês sabiam disso? O movimento tem também escolas agroecológicas reconhecidas internacionalmente, além dos inúmeros prêmios recebidos nos quesitos de produção sustentável e conservação ambiental. Mas quem vai falar sobre tudo isso para vocês não sou eu, e sim o meu super convidado, Luiz Arref. O Luiz é da Coordenação Nacional do MST e doutor em Geografia Agrária pela Universidade de Brasília. Luiz, muito obrigada por estar aqui. Olá, tudo bem? É uma grande honra, viu? Obrigado. É um prazer para o Movimento Sem Terra poder dialogar com o seu público, Giovana, e poder estar aqui para trazer um pouco das nossas construções aí, desses 36 anos de muita luta. E vamos começar falando de uma das principais bandeiras do movimento, a reforma agrária, que, além de constitucional, ela pode ser defendida por muitas vias. Por exemplo, do ponto de vista de justiça social, por tornar o acesso à terra mais democrático, ou do ponto de vista econômico, porque ela geraria mais emprego e mais renda. Mas eu quero frisar aqui as muitas razões ecológicas para a gente defender a reforma agrária. Então, eu te pergunto de que forma essa distribuição mais igualitária do acesso à terra pode impactar de maneira positiva também em relação ao meio ambiente. Então, Giovana, é muito importante nós entendermos que a reforma agrária, mais exatamente do que uma medida de desenvolvimento econômico, que também o é, de desenvolvimento social, que também o é, ela é feita em cima de um bem, que é um bem comum dos povos, e é um bem finito, que é a terra e toda a água e biodiversidade que tem dentro dessa terra, naquilo que nós chamamos de território. Então, se nós entendermos, como você mesmo disse, que 45% de toda a área produtiva está concentrado na mão de menos de 1%, se nós entendermos que esse bem, que ele é coletivo, ele deve ser distribuído entre o povo brasileiro e dado a ser cuidado pelo campesinato, pelas famílias camponesas, né, por nós, trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, nós estamos entendendo que no DNA da reforma agrária já há um conteúdo ecológico muito importante, porque nós estamos falando de um bem que não se multiplica, mas é o cuidado com esse bem, com esse território, que vai gerar conservação ambiental, conservação da biodiversidade, conservação da água e, fundamentalmente, a produção de alimentos saudáveis. Então, quando nós pensamos a reforma agrária, nós estamos pensando justamente nisso. É importante que os ouvintes saibam que, pela Constituição, a terra que vai para a reforma agrária, ela não é uma terra privada, ela é uma terra que ela fica na concessão de uso das famílias. Então as famílias são guardiãs dessa terra. Não é uma propriedade privada que pode ser destruída, que pode ser explorada a partir do lucro, como faz o agronegócio. E aí,
Um outro elemento que é importante é que todo o marco legal que tem na legislação ambiental brasileira, então, reserva legal, área de preservação permanente, esse marco legal também está presente na reforma agrária. Então, quando nós conquistamos um assentamento da reforma agrária, por exemplo, aqui em Goiás, onde eu estou, nós mantemos pelo menos em cada assentamento 20% de toda a área desse assentamento com cerrado, além daquilo que já tem de nascente, de beira de rio. Normalmente, infelizmente, essas áreas já estão desmatadas. Então, nós voltamos a recuperar essas áreas. Isso quer dizer que em vários estados, hoje, a reforma agrária, os assentamentos, têm mais área conservada do que os próprios parques estaduais, municipais e federais que existem dentro daquele estado. Sem contar também que os pequenos produtores, obviamente, não utilizam agrotóxico, né? Permacultura ao invés da monocultura, tudo isso, essa preservação da qualidade do solo. Nós viemos construindo dentro do MST, nós temos 36 anos, então à medida que nós conquistamos a terra, nós viemos construindo aquele sentido fundamental. Por que tem que ter reforma agrária? Produzir alimentos saudáveis. Produzir alimentos no primeiro momento e nos últimos 15, 20 anos, o MST tem entendido que esses alimentos eles necessitam ser alimentos saudáveis e cuidar desses bens comuns que nós temos. Então, nesses últimos 15 anos, o MST tem desenvolvido uma série de tecnologias, obviamente junto com vários parceiros, sejam parceiros do Estado, universidades, alguns pesquisadores e pesquisadoras da Embrapa, mas também ONGs e agricultores e comunidades que têm em volta dos assentamentos. Nós temos desenvolvido uma diversidade gigantesca de tecnologias sociais, compreensão da dinâmica ecológica dentro dos assentamentos para produzir esses alimentos. Então, você trouxe o exemplo do arroz, da região amazônica, passando pela Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas, Pantanal, nós temos assentamentos. As diversas formas de manejo desses ecossistemas, seja agrofloresta, seja quintais produtivos, seja com aprendizado que nós temos da agricultura ecológica, da agricultura orgânica, tem uma série de tecnologias que nós temos usado para desenvolver essa produção de alimentos saudáveis. O mais importante de tudo, para além de ser técnicas, por isso que eu estou usando o termo tecnologia, para nós o fundamental é que as famílias camponesas, as famílias assentadas sejam sujeitos desse processo. Então não é só uma técnica de substituição de agrotóxico por algum biofertilizante, mas é como que as famílias desenvolvem e se apropriam dessas técnicas para produzir esses alimentos saudáveis. E recentemente tem ganhado muita notoriedade essa função social do MST como produtor de alimentos, né, como você bem disse. A notícia de que vocês se tornaram o maior produtor de arroz orgânico do mundo repercutiu bastante e acho que mais gente passou a se atentar para o trabalho de vocês. E quando a gente fala de produção de alimentos do MST, a gente não fala só em quantidade, né, mas também é isso que você falou, qualidade, variedade. E aqui quem tá falando é uma cliente semanal da cesta de vocês e eu fico impressionada com a variedade de grãos, legumes que chegam a cada semana. Então eu queria que você falasse do papel do MST como esse garantidor da segurança e da soberania alimentar no país. Nós entendemos a agroecologia dentro desse conceito que você trouxe, Giovana, que é o da soberania alimentar. Esse é um conceito que foi construído por uma articulação muito poderosa, muito bem construída da perspectiva popular em nível mundial, que é a Via Campesina. A Via Campesina está presente em mais de 100 países, reúne mais de 300 organizações camponesas e na década de 90 a Via Campesina ela desenvolveu esse conceito não como uma teoria, mas buscando entender qual é o direito que os povos têm de definirem aquilo que é a sua base de alimentação. Então a Via Campesina estava justamente enfrentando esse período de avanço do agronegócio, que além de desmatar, que além de ser violento, ele também reduz profundamente a nossa diversidade de alimentos. Hoje, se a gente for olhar os produtos que tem no mercado e for ver a composição, a gente vai ver que basicamente ali está soja, milho, arroz e trigo, além da própria carne. Então a Via Campesina, vendo essa movimentação do agronegócio em nível mundial e vendo o que isso gera nos nossos territórios, no campo, mas também para as famílias trabalhadoras da cidade, construiu, a partir de muita reflexão, mas também de muita luta, esse conceito da soberania alimentar. Que quer dizer o quê? As famílias camponesas
e as famílias que estão na cidade, as famílias trabalhadoras, elas têm o direito de dizer o que elas querem comer, como será plantado esse alimento, quem irá plantar e como esse alimento vai chegar à mesa dos trabalhadores na cidade. Então, quando nós entendemos a soberania alimentar, nós estamos entendendo dentro dela esse direito dos povos, nós estamos entendendo dentro dela essa diversidade, seja regional, seja sazonal. Então, o que eu vou comer aqui em Goiás, claro, é direito de qualquer trabalhador se alimentar com esse alimento em outras regiões do país. Mas eu estando em Goiás, eu tenho que ter um sistema alimentar que garanta que aqueles hábitos tradicionais, acumulados historicamente do alimento, possam ser realizados pelas famílias que estão por aqui, né? Seja a gueroba, seja o piqui, seja o buriti, etc. Então a agroecologia está inserida dentro dessa diversificação. Como é que a gente usa conhecimentos, sabedorias tradicionais, técnicas desenvolvidas recentemente para manejar o ambiente, mas entendendo que esse ambiente ele tem que ser diverso. Nós temos que estar produzindo dentro dele a grandiosa riqueza que a relação ser humano-natureza produziu, que é essa alimentação. Só para você ter uma ideia, Giovana, havia nos governos do Partido dos Trabalhadores, governo Lula, governo Dilma, um programa chamado Programa de Aquisição de Alimentos. Ele era executado pela Conab. Agora, com a pandemia, nós temos feito uma pressão muito grande para que esse programa seja reativado e o governo, inclusive, liberou cerca de 500 milhões de reais. Nós estamos pressionando para que ele seja executado. Mas esse programa, para resumir ele, que ele é bem diverso, ele comprava a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento do Brasil, estava sucateada, ela comprava alimento das famílias agricultoras e entregava esses alimentos em cestas básicas, em asilos, em presídios. No auge desse programa, eram comprados mais de 320 tipos diferentes de alimento produzido pelos assentamentos e pela agricultura camponesa, para você ver a riqueza e a diversidade dessa produção. Sim, inclusive nessa pandemia, só o MST já doou, né? Mais de 500 toneladas de alimentos. Nós, desde o início da pandemia, que em algum momento nós podemos conversar sobre isso também tem suas consequências, também tem sua origem no agronegócio. Nós entendemos que a nossa quarentena, enquanto famílias assentadas e famílias acampadas, ela é uma quarentena produtiva. Então, nós estamos produzindo. E, infelizmente, pela ausência do Estado, inclusive em várias comunidades, muito alimento não está conseguindo ser comercializado. Mas, para além da comercialização, nós entendemos que, justamente por sermos guardiões desse bem da terra, nós temos um dever, que é o dever de garantir a alimentação do povo. Parte vai ser pela comercialização governamental, institucional, mas parte é por um valor que é muito importante para a sociedade, que é a solidariedade. Como você disse, nós já passamos por muita violência, continuamos em cada acampamento pode ocorrer violências, e o que permitiu que o MST fosse uma organização tão duradoura de 36 anos foi justamente a solidariedade. A solidariedade desde lá do município, das famílias, seja da igreja, jornalistas, professores, professoras, até no caso que você citou do massacre de Eldorado dos Carajás, onde 21 companheiros nossos foram assassinados, a solidariedade internacional. Nesse momento de pandemia, a gente vê várias iniciativas na sociedade retomando esse valor. Infelizmente, os grandes meios de comunicação querem dizer que quem está fazendo isso são as grandes empresas, a grande corporação. Mas é importante deixar claro que tem a pressão por trás, né? Mas quem está fazendo, de fato, no cotidiano a solidariedade são as pessoas. São os trabalhadores, as trabalhadoras, são as famílias naquele bairro, naquele município. Porque esse é um valor muito presente na vida do povo. E nós entendemos, então, que a nossa tarefa, nesse momento, é doar alimentos, seja cestas. Então aqui em Goiás nós temos entregado cestas que têm uma diversidade de tubérculos, de raízes, leite, seja produzindo a marmita e entregando para a população, ou em situação de rua, ou a população que está numa redução da sua renda muito brutal, né, que está desempregada, que está muito vulnerável socialmente. E são alimentos, na sua grande maioria, alimentos agroecológicos saudáveis. Um dos assentamentos que eu fui, aí em Brasília, inclusive, o agricultor era financiado mensalmente por vários consumidores, né, que eram chamados de coagricultores. E esses consumidores, além de receberem uma cesta semanal, eles também tinham a oportunidade de visitar os assentamentos em algumas datas e plantar
plantar, junto com seus produtores, os próprios alimentos. E é uma troca benéfica para os dois lados, né? Tanto para o agricultor, que fica tranquilo por plantar sabendo que vão ter pessoas para comprar, como também essa aproximação do consumidor em todo o processo que você falou, né? A comida chega na mesa do trabalhador e é interessante a gente saber como de fato chega. Como tem funcionado programas como esse que aproximam a população do trabalho diário de vocês? É importante que a gente entenda que essa separação entre campo e cidade, ela é muito recente na história da humanidade, né? E no caso brasileiro, mais recente ainda. Se você pegar o Distrito Federal, você tem a primeira geração de pessoas que são do Distrito Federal, tem 10 anos, né? Mas em qualquer cidade do país, você vai ter 2, 3 gerações no máximo que não tenham alguma conexão com o campo, com a vida no campo. E isso cria um processo de alienação com a própria natureza que é muito grave. Como é que a gente discute a questão da água? Como é que a gente discute a questão da biodiversidade para quem não conhece bem da onde vem a água, na realidade, né? A gente sempre usa aquele exemplo de algumas crianças que, quando a gente vai fazer o trabalho de troca de experiências, né, na construção de hortas em escolas da cidade, etc., não sabem de onde vem o leite, né? Acho que o leite vem da caixinha, ou quer plantar Coca-Cola. Essas coisas acontecem, por incrível que pareça, né? Então, tem a necessidade de nós retomarmos essa relação campo-cidade. E um dos caminhos principais disso é o alimento. O alimento, quando ele tem uma intencionalidade, por isso, inclusive, muito se diz hoje, se alimentar é um ato político, porque quando ele tem essa intencionalidade de religar campo-cidade, ele pode cumprir um papel muito importante na compreensão do que é a dinâmica ecológica do planeta, mas também de quais são os papéis na cidade e no campo que os sujeitos vão tocando, né? Então, quando a gente pensa esse processo da comercialização direta, que é uma das ferramentas essa que você está dizendo, das cestas, né? E dessa relação com núcleos de consumidores ou cooperativas de consumidores, né? Tem várias iniciativas. Nós estamos pensando nisso. Como é que nós garantimos geração de renda, claro, para as nossas famílias que estão assentadas, que estão acampadas, mas também o acesso a alimentos saudáveis e a preços o mais justo possível para os trabalhadores. Então, essa é uma das ferramentas. Como eu estava te falando, tem outras ferramentas de comercialização, como, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Todo estudante no Brasil, seja ensino fundamental, ensino médio, seja educação de jovens e adultos, ele tem direito à alimentação na sua escola. E parte significativa da alimentação das escolas, por lei deveria ser 30%, mas hoje em alguns municípios é mais, é entregue pelas famílias da agricultura familiar, camponesa e dos assentamentos. Então, quando a criança recebe na sua escola esse arroz, por exemplo, que você falou que nós produzimos no Rio Grande do Sul, no Paraná, estamos desenvolvendo produção também no Maranhão, nós estamos também fazendo isso, né? Nós estamos reconstruindo esses laços por meio do alimento. Incrível. E já que você falou nas escolas, essa noção ecológica, né, do movimento vem impressa muito forte nas próprias escolas do MST. E eu acho que muita gente tem curiosidade de saber como funcionam essas escolas, principalmente na parte de educação ambiental e agroecologia. Conta um pouco pra gente. A escola é um direito das famílias desde o acampamento. A reforma agrária é um direito constitucional, mas nenhum assentamento aconteceu no país se não fosse por pressão das famílias. Então, para pressionar o governo, seja o governo estadual, seja o governo federal, para que saia o assentamento, para que se crie um assentamento, nós entramos no acampamento e nós fazemos a ocupação da terra como forma de denúncia e de pressão. Então, ali nós estamos em 50, 100, 3 mil, 5 mil famílias reivindicando que o Estado cumpra a Constituição. E nessas famílias, obviamente, estão as crianças também. Então nós desenvolvemos as escolas itinerantes nos acampamentos, que cumpre toda a grade curricular, o plano básico curricular exigido pelo Estado. Quando a gente conquista o assentamento, aí entramos num período de luta por várias coisas, seja pela estrada, seja pela moradia, para que o Estado garanta aquilo que está colocado na Constituição, seja pela escola. E essa luta já permitiu que hoje nós tenhamos mais de 1.000 escolas de ensino fundamental dos anos iniciais em 24 estados, 120 escolas de ensino médio e 200 escolas de ensino fundamental completo. Uau! Isso nos territórios de assentamentos do MST. Aí tem uma diferença muito importante, Giovana, que nós cumprimos
às exigências curriculares, mas há uma pedagogia diferente que se desenvolve nessas escolas, que nasceu como pedagogia da terra e hoje se chama educação do campo. Para quem quiser depois pesquisar, tem muitos estudos sobre isso. Nós temos hoje mais de 40 cursos nas universidades federais no Brasil inteiro de licenciatura em educação do campo. E o fundamental da educação do campo, né, é riquíssimo, mas o fundamental é que nós entendemos a educação como a construção de sujeitos coletivos dentro daquele território. Então não é uma educação que vem lá, um livro que vem lá da cidade e chega na escola do campo, não dialoga nada com aquele território. E também que não dialoga com a história da vida, né, daquelas crianças, daqueles jovens. Então, dentro dessa dinâmica da educação do campo, um dos elementos fundamentais é a ecologia, é a produção de alimentos saudáveis e o cuidado dos bens comuns. Não é uma ideia de ensinar as nossas crianças, os nossos jovens, a como se relacionar com a natureza, mas sim reconhecer que aquela relação que é construída cotidianamente nos nossos territórios, essa é a relação que tem que ser aprofundada, por meio da agroecologia, por meio da recuperação de nascentes, por meio da conservação das beiras de rio. Então, é a prática das famílias assentadas que se torna um elemento fundamental para, ao longo dos anos, né, fazer parte da educação. Nós temos em vários estados, né, experiência bastante recente de introduzir, por exemplo, a disciplina de agroecologia. Eu acompanhei, mais especificamente, uma experiência dessa que foi no município de Prado, na nossa Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta Egídio Bruneto, no extremo sul da Bahia. E a agroecologia se transformou numa disciplina nas escolas do campo. E nós construímos como é que desde o primeiro ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio, a gente vai trabalhando essas noções de sementes, biodiversidade, agrofloresta, ciclo hídrico, todos esses elementos. Que incrível, parabéns, aprendendo na prática, né? Que as escolas se espelhem nesse modelo, né? Porque nunca se tornou mais do que necessário o fator da sobrevivência, a gente saber plantar o nosso próprio alimento sem destruir a natureza. Agora, falando aqui para os ouvintes, que é muito importante falar que esses trabalhadores aqui que a gente está exaltando o episódio todo pelo trabalho brilhante que fazem no campo, também sofrem, por outro lado, com uma tremenda falta de segurança e, na verdade, são historicamente atacados. O governo Bolsonaro tornou essa ameaça muito mais constante e nessa pandemia, pela dificuldade de fiscalização que a quarentena impõe, os grileiros e madeireiros estão deitando na Amazônia e em todas as florestas do Brasil, porque grileiro e madeireiro não para na quarentena, né, gente? Pelo contrário. Então eu queria saber como tá essa situação da segurança nos acampamentos, nos assentamentos e nas demais áreas florestais de proteção, que eu sei que o movimento atua também nessa frente. Essa é uma parte bastante difícil, mas ela é necessária de ser exposta. Quem quiser pode acessar posteriormente os dados que foram lançados tem 2 semanas, dos levantamentos da CPT, da Comissão Pastoral da Terra, que são os dados da violência do campo em 2019, que já foi um ano extremamente brutal por conta justamente da eleição do Bolsonaro. E esses dados mostram um aumento de 23% dos conflitos por terra no Brasil. É como se nós chegamos a 1.833 conflitos em 2019. É como se nós tivéssemos 5 conflitos por terra ou por água a cada dia do nosso país. Nós tivemos um aumento, trágico aumento, no número de assassinatos. Nós chegamos a 32 assassinatos, sejam lideranças indígenas, lideranças dos trabalhadores rurais, né, nossas lideranças de luta pela terra. Por que isso acontece? A violência no campo ela acontece porque não foi feita a reforma agrária, em primeiro lugar. No momento em que os grandes, o agronegócio, se veem numa conjuntura mais favorável para eles, e isso tem acontecido principalmente a partir de 2016. Nós já vimos esse aumento da violência desde 2015, na realidade. Mas principalmente com a eleição do Bolsonaro, como eles veem essa conjuntura favorável, a pouca vergonha que eles já tinham em outros momentos, eles perdem completamente. Então eles religaram as grandes máquinas de destruição, tanto da Amazônia, quanto do Cerrado, quanto da Mata Atlântica,
Para quê? Para ter mais terra para que eles explorem. Essa semana agora está no meio de uma peleia muito grande, que é a votação da medida provisória 910, que nós devemos ser contrário a essa votação. O que essa medida diz? Quem grilou terra vai ter essa terra regularizada. Então, quando a gente vê o dado de desmatamento, de queimada, nós temos que entender que nesses territórios estão as comunidades. Estão as comunidades quilombolas, as comunidades ribeirinhas, os povos das águas, do campo e das florestas. Então, é por isso que tem aumentado a violência, porque esse agronegócio, a mineração, como você bem colocou, os garimpeiros, né, os madeireiros são a primeira frente de ampliação disso, mas isso se transforma em exploração de garimpo por um lado e em exploração de pecuária e soja por outro. Então, a expansão desses territórios, ela produz essa violência. Além disso, o governo Bolsonaro, enquanto governo, isso nós estamos falando dos apoiadores dele, né, da base de sustentação dele, mas o governo Bolsonaro, enquanto governo que está à frente de um estado, tem uma política de combate sistemático aos movimentos. Então nós temos sofrido ao longo de 2019 uma série de despejos dos acampamentos, aquelas famílias que eu falei que estão lutando há 4, 5, 10, 15, nós temos acampamento de 20 anos. 20 anos em que as famílias ainda estão acampadas. O governo Bolsonaro, aliado com algumas oligarquias locais, ou tem liberado para ser contratado de alguns, ou tem articulado polícia militar de alguns locais, e isso em conluio com o judiciário local, para pressionar o despejo das famílias, né? Então hoje nós temos cerca de 70 mil famílias acampadas no Brasil, que pelo discurso do Bolsonaro são ameaçadas constantemente por ele dizer que não vai ter reforma agrária, por ele dizer que sem terra tem que ser assassinado, né? Tem que receber um cartucho de fuzil, mas também são ameaçadas pelas forças, seja dos jagunços da segurança privada ou pelas forças de coerção dos governos locais, dos governos estaduais. Enfim, agora falando aqui para finalizar de algo que extrapola a própria noção ecológica, né? A gente já sabia, mas essa pandemia deixou ainda mais claro que a gente precisa de um modelo alternativo de viver. E nessa busca, muitas vezes por tentar desenhar um modelo ideal, a gente acaba se esquecendo dos que já existem. E o MST acaba sendo um exemplo desse modelo, né? Eu queria encerrar então o nosso papo com você falando de como o movimento oferece uma alternativa a esse mundo urbano, individual, material e mercadológico que a gente vive. Nós entendemos que há uma crise estrutural desse modelo de produção que hoje domina parte significativa do mundo, né? O capitalismo, ele praticamente terminou todas as possibilidades dele, que em algum momento ele já teve, de desenvolvimento civilizatório, e ele tem se tornado cada vez mais um processo de destruição das vidas da humanidade e da natureza. Essa pandemia, ela acelerou o que nós já estávamos vendo. Qual que é a saída para isso? Nós temos que ter o entendimento de que nós estamos diante da crise, não só da pandemia, mas dessa crise do capitalismo mais grave dos últimos 100 anos. Nós nem sabemos o que vão ser daqui a algumas semanas. Portanto, as últimas 3 gerações não passou por um dilema tão grande quanto essas nossas gerações estão passando agora. E isso necessariamente requer ousadia. Ousadia de mudanças, claro, individuais, mas fundamentalmente mudança coletiva. Nós precisamos voltar a pensar o que nós, como sociedade, que não somos a elite desse país, trabalhadores do campo e das cidades, do campo, das águas, das florestas e das cidades, queremos com o nosso país. E com todo o aprendizado que nas últimas décadas nós tivemos da luta ambiental, da luta ecológica, da luta feminista, não são lutas separadas. Agora nós temos que entrar num grande movimento de pensar que a sociedade, junto com a natureza, precisa enfrentar o capitalismo e precisa desenhar as bases dessa nova sociedade, dessa sociedade pós-capitalista, né? Uma das nossas iniciativas, além dessas que você colocou da solidariedade, da produção de alimentos saudáveis, nós, no início do ano, assumimos o compromisso de plantarmos 100 milhões de árvores nos nossos territórios e nas cidades do Brasil nos próximos 10 anos. Num grande plano chamado Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis. Por quê? Porque nós entendemos que nós temos essa tarefa, mas
outras partes da sociedade também têm que fazer essa tarefa, não pensando que ao plantar árvore vai estar resolvendo todo o problema, mas o plantar árvore, ele deve ser um dos elementos, além desse, da comercialização consciente, do consumo consciente, da defesa da agroecologia, da reforma agrária, de um grande movimento de construção de uma nova sociedade. As próximas semanas vão ser duríssimas no nosso país, como estão sendo no mundo, a gente não sabe, inclusive, se não vai ter uma recaída no mundo, né? Mas essa esperança de que nós já vivemos outros períodos difíceis na história. E quem construiu as saídas desse período histórico foi o povo. Essa esperança tem que nos alimentar para que a gente enfrente esse período agora, cuide da nossa saúde física, mas da nossa saúde mental, mas principalmente a gente se abra para essa possibilidade de construir qual é o país, qual é o Brasil que nós, enquanto povo, queremos. Afinal de contas, grandes revoluções são feitas por pessoas, né? Luiz, muito obrigada pela conversa. Que a sua voz se torne cada vez mais necessária daqui pra frente. Parabéns pelo trabalho também. Bom, muito obrigado, Giovana. Em nome do MST, eu agradeço aqui a oportunidade de dialogar. Convido a todos e todas para conhecer. Nós temos os nossos armazéns do campo, que são as lojas do MST em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Caruaru, São Luís, Porto Alegre. Acesse a página do movimento, tem uma série de informações dos nossos territórios para romper essa invisibilidade que a grande mídia tem, e vamos em frente porque o futuro é nosso. Pessoal, é isso. Eu queria encerrar reforçando a importância do Movimento Sem Terra nesse novo mundo que a gente quer construir. Por isso, não deixem de apoiar o movimento, comprar os produtos livres de agrotóxicos a preços acessíveis, tanto nas feiras, como o Luiz falou, nos armazéns. Quero dar uma dica também para quem mora nos grandes centros, não deixem de ir na Feira Nacional do MST, que é um evento muito lindo. Muito obrigada por vocês estarem acompanhando esse podcast. Se puder compartilhar com cada vez mais gente esse episódio, principalmente, todos os outros, eu agradeço vocês. Um beijo e até a próxima terça-feira.